Olá! Hoje eu quero começar o programa falando de um dos nomes mais misteriosos da Palavra de Deus. Eu vou começar lendo um texto que está em Hebreus 7, no versículo 3, que diz o seguinte: Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Melquisedeque só aparece 2 vezes na Palavra de Deus. Uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento, aqui nesse texto, em Hebreus 7, verso 3. Agora, quem é Melquisedeque? A Palavra de Deus fala que ele é sacerdote até hoje, que ele é como o Filho de Deus. O Filho de Deus é relacionado a Jesus Cristo. Quem é Melquisedeque? São curiosidades que nós vamos tirar algumas conclusões deste nome na Palavra de Deus. Está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja bem-vindo! Já estamos começando o programa Na Mira da Verdade e a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Nós estamos em mais de 640 cidades em canal aberto, estamos pela Sky em todo o Brasil e pela internet não conseguimos mensurar onde estão nos assistindo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você semanalmente participar aqui do nosso programa. Nosso programa é todas as terças-feiras, ao vivo, a partir das 9 horas e é um prazer ter a sua companhia. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo, estamos passando uma semana agradabilíssima e mais agradável ainda por podermos estudar a Bíblia, não é, com os nossos amigos que nos acompanham pela TV Novo Tempo e pela Rádio Novo Tempo também. Antes de darmos sequência, eu queria mandar rapidamente, Tito, alguns abraços para algumas pessoas queridas. Primeiramente, um abraço para a Igreja do Salgado, em Caruaru, não é, Pernambuco. Um abraço a todos vocês. Um abraço também para uma irmã católica que gosta muito do programa Na Mira da Verdade. Ela fez aniversário dia 17 de março, a irmã Bernadette Pavão. Que Deus abençoe, irmã, a sua vida, que Deus abençoe também a sua família. Eles moram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que abençoe também ao Edmilson, a Letícia e ao Marcos, né? Que Deus abençoe toda a família de vocês. Um abraço ao José Justino, né? Que é de Mãe do Rio, no Pará, que Deus lhe guarde. E um último abraço para Adalberto Hager e para Sandra Mara Paz, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. É uma alegria ter o carinho de vocês e saber do quanto vocês apreciam o programa Na Mira da Verdade. Ok, professor, eu também tenho alguns abraços aqui, o pessoal que acompanha a gente nas mais diversas cidades aí. Eu tenho um casal que você falou aí de estudar a Bíblia, e ele está estudando a Bíblia por incentivo do programa Na Mira da Verdade, lá em Primavera do Leste, Mato Grosso. E eu queria mandar um abraço para o Sérgio e a Maria Lúcia, que acompanha o nosso programa e que também estão estudando a Palavra de Deus aí. Um abraço a Cerquilho, que tem a Silvana e o Cenevaldo, que também acompanham o nosso programa, estão ligadinhos com a gente, e a Maria José, de São José dos Campos, que é da Igreja Maranata, e não perde um programa Na Mira da Verdade, sempre com muito carinho. Nós queremos agradecer a audiência que vocês dão ao programa Na Mira da Verdade e por vocês fazerem o programa Na Mira da Verdade acontecer. Afinal de contas, são as suas perguntas, são os seus questionamentos, as suas dúvidas, que são colocadas na mira e respondidas à luz da Palavra de Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Mas, professor, a questão de hoje é a seguinte: esse nome Melquisedeque, professor, é um nome misterioso na Bíblia, sabe? Porque tem 2 citações na Bíblia e simplesmente ele aparece e desaparece. Depois lá no Novo Testamento aparece de novo. Afinal de contas, quem foi Melquisedeque, professor? A pergunta que chegou para a gente a semana passada é o seguinte: gostaria de saber quem foi Melquisedeque, rei de Salém,
Ele aparece uma vez no Velho Testamento, quando Abraão foi levar o dízimo a ele, e depois ele aparece novamente no Novo Testamento. E em que parte do mundo antigo ficava Salém? Salém é a cidade onde Melquisedeque era rei e sacerdote. Afinal de contas, o que gira em torno de Melquisedeque, professor? Quem é Melquisedeque na palavra de Deus? Pois sabe, amigo Tito e amigo telespectador e ouvinte que nos acompanha, quando as pessoas leem esse texto de Hebreus 7,3 que o Tito leu para nós, pensam que pelo fato de o autor de Hebreus mencionar que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe e nem genealogia, nem princípio de dias, então pensam assim, Melquisedeque era um personagem divino. Alguns até pensam que Melquisedeque foi Deus numa forma humana quando ele apareceu a Abraão em Gênesis capítulo 14, verso 20, que vamos ler depois. Entretanto, essas especulações não podem ser comprovadas. Quando nós lemos em Hebreus 7,3 que Melquisedeque não tinha pai, mãe e nem genealogia, nem início de dias e nem fim, nisso o autor está simplesmente dizendo que ele não sabia a genealogia de Melquisedeque, o que era raro, porque normalmente na cultura hebreia se preservam as genealogias. Agora, o fato de Melquisedeque não ser diretamente hebreu, isso é um aspecto que se mostra relevante para o fato de os hebreus não conhecerem, os judeus cristãos não conhecerem a origem de Melquisedeque. Agora, que ele não é nenhum ser divino ou sobrenatural, nós podemos perceber na referência que é feita a ele, por exemplo, em Gênesis 14, versículo 20. Como o Tito bem falou, é um dos personagens mais misteriosos na Bíblia. Entretanto, tem um ensinamento interessante em torno desse personagem que pode nos explicar algo sobre Jesus. Vou ler para você o que está em Gênesis 14, versículo 20, que diz o seguinte: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aqui está falando que Abraão teve um encontro com Melquisedeque e Abraão dizimou, deu o dízimo a Melquisedeque. E aí você vai aqui no versículo 18 de Gênesis 14 e é dito o seguinte: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Você tem aqui duas informações apenas sobre Melquisedeque: que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Agora perceba uma coisa interessante: Salém era o nome antigo da cidade de Jerusalém. E aqui fala que ele era rei desta cidade e, além disso, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não é aqui mencionado como sendo o próprio Deus, até mesmo porque no verso 18, quando ele professa uma bênção a Abraão, ele diz assim: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Aqui Melquisedeque está fazendo referência a um outro ser. Então, nós não temos realmente como identificarmos a origem e mais informações sobre Melquisedeque, além dessas poucas que são mencionadas na Bíblia. Agora, há uma questão muito interessante por trás disso, que é: por que o autor de Hebreus escolheu Melquisedeque para mencioná-lo lá no capítulo 7, verso 13, por exemplo? E outra coisa, professor, porque ali em Hebreus ele dá a entender de que ele também é o filho do homem. Então, existem especulações dizendo que Melquisedeque pode ser alguma forma de Deus na terra, ou uma forma que Deus usou para demonstrar alguma coisa ali para o povo. Tem alguma coisa a ver isso ou não? Não, assim como a gente fala que Miguel é Jesus, Melquisedeque era uma forma divina também ou não? Um nome funcional de Deus não é, Tito, porque por causa daquele texto do verso 18 que eu acabei de citar. Sim, eu vi que fala ali, mas acontece que lá em Hebreus fala como fosse o filho do homem. Então, qual é a explicação para isso? Aqui é o seguinte, só especulação?
Aqui é o seguinte, é só especulação, porque realmente no verso 3, como eu expliquei no início, quando afirma que ele não tem pai, mãe, genealogia, simplesmente o autor está dizendo que ele desconhece a origem de Melquisedeque. Agora, quando é dito que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, aqui tem uma teologia, Tito, muito importante por trás. Por quê? Melquisedeque foi... O autor de Hebreus pegou esse personagem do Antigo Testamento e aplicou-o como um símbolo, um tipo de Cristo. Em que sentido? Na Bíblia existem muitos tipos. Se menciona alguns personagens, algumas situações no Antigo Testamento que tem uma simbologia, uma tipologia com um personagem no Novo Testamento. Como que o autor de Hebreus iria explicar ao seu leitor que o sumo sacerdócio de Cristo é superior a qualquer sumo sacerdócio humano? Ele pegou o exemplo de Melquisedeque, porque Melquisedeque tinha duas funções. Ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Para o autor de Hebreus mostrar que Jesus era superior, ele pegou Melquisedeque como um exemplo, como um tipo, porque Cristo, a semelhança de Melquisedeque, Cristo é rei e é o nosso sumo sacerdote no céu. Então foi com esse propósito que o autor de Hebreus pegou esse personagem do Antigo Testamento para poder mostrar na sua teologia, na carta aos Hebreus, que Cristo é superior. Tanto que, no capítulo 8, versos 1 e 2, ao ele continuar a argumentação do verso 7, do capítulo 7, verso 3, ele diz o seguinte: o mais importante do que estamos tratando é, tudo que eu tratei, o autor está dizendo, tudo que eu tratei até o final do capítulo 7, o mais importante é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, o objetivo é mostrar a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo. E para isso, ele pega um personagem misterioso do Antigo Testamento, que era rei e sacerdote, e aplica a Cristo, para mostrar que Cristo, por ser rei e sumo sacerdote divino, o sumo sacerdócio dele é muito superior ao sacerdócio humano nos dias do antigo Israel. Então, o que nós podemos ficar com essa história de Melquisedeque é apenas essa tipologia, essa aplicação feita a Cristo. Agora, outras especulações em torno deste nome não passa realmente de especulação, e como não há comprovação bíblica para outras explicações, o melhor é o cristão não aceitar especulações que não possam realmente ter algum embasamento na palavra de Deus. Ok, professor, muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 91566972 e eu recebo aqui na hora a sua pergunta, como é essa que eu vou colocar na mira agora. Você também pode participar do nosso programa mandando as suas perguntas pelo nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver que do lado direito, mais abaixo, assim está escrito: o programa está no ar. É só você clicar ali, preencher a sua pergunta, que eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode mandar através do nosso Twitter, através do nosso Facebook. O Twitter é @namiradaverdade e o nosso Facebook é namiradaverdade.nt. Tá bom? Acesse lá o nosso Facebook, acesse o nosso Twitter, mande suas perguntas, que já já a gente vai colocar algumas perguntas das nossas redes sociais, tá bom? Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta chegou aqui pelo torpedinho SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem aqui, é a Jéssica. Ela é de Padre Paraíso, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se quando na Bíblia fala a respeito do jugo desigual, a Bíblia está aconselhando ou está falando que é pecado? Tenho um namorado e ele não é da mesma igreja que eu, amo muito e queria me casar com ele. Será que estarei pecando se eu me casar com ele se ele não se converter? Como que é essa questão do jugo desigual, professor? Olha, a pergunta jugo desigual é pecado ou é uma orientação bíblica? O que é isso aí, meu amigo? Biblicamente, mesmo que não exista
um pecado que Deus não perdoe desde que a pessoa não vá tão longe e cometa o pecado contra o Espírito Santo, a Bíblia realmente mostra que o jugo desigual, ou seja, haver a união matrimonial entre pessoas que não professam a mesma fé, a Bíblia considera-se um pecado. Por quê? Porque vão trazer sérios problemas ao casal. Então tudo aquilo que traz sofrimento aos filhos de Deus, às criaturas que Deus criou, é pecado para Deus. Então você lê, por exemplo, 2 Coríntios 6, 14 em diante, você vê que o texto é muito claro, diz assim: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o mal? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem as coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tu veja, o texto é muito claro. Pelo fato de Deus chamar você para a salvação e considerar o seu corpo, a sua pessoa, como um santuário do Espírito Santo, ou seja, Deus considera você sagrado, porque Deus separou você do pecado para Ele, então associar-se a alguém que não ama a Deus, não respeita a Deus, a Bíblia considera assim um pecado. E quando você vai, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo 7, versos 13 e 4, você percebe também essa ordem de Deus muito clara, inclusive no Antigo Testamento. Diz assim: não se casem com pessoas de lá. Ou seja, Deus estava orientando os israelitas a não se casarem com pessoas que não fossem da nação de Israel, que não servissem a Deus. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então, realmente Deus não aprova o jugo desigual. Agora, é claro, há exceções em que pessoas que não têm a mesma fé e se casam, aquela pessoa que aceitou a Cristo acaba influenciando a outra e ela aceita a salvação também. Mas não podemos crer que as exceções são a regra. Porque na grande maioria das vezes, o que acaba acontecendo é que o outro, entre aspas, converte o cristão para o seu mau caminho. Então, se você quer ser feliz no seu relacionamento, você precisa realmente seguir essa orientação bíblica e se casar com alguém que tem a mesma fé que você. Se o casamento com pessoas da mesma fé já necessita de adaptação, de renúncia do eu, para você se dar certo com seu cônjuge, imagine você se casar com alguém que não tem os mesmos princípios religiosos que você, os mesmos princípios alimentares, não frequenta os mesmos lugares. Você vai trazer um problema para a sua vida muito grande e futuramente para os seus filhos também. Então, siga as orientações de Deus, porque será muito melhor para a sua vida. Ok, professor, a próxima pergunta que veio aqui pelo Torpedinho, e também estão chegando bastante perguntas aqui pelo nosso blog, já eu vou colocar. A questão é a seguinte: por que a mulher, como se fala em 1 Coríntios 14, 34, devem ficar caladas nas reuniões de adoração? O que quer dizer isso, professor? Eu vou ler aqui para contextualizar o nosso telespectador. 1 Coríntios 14, Leia, Tito, o verso 34, professor, diz o seguinte: as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção na igreja. Professor Leandro Quadros, isso é um preconceito com a mulher? O que é isso? A Bíblia está aqui pregando um preconceito? Que história é essa de mulher não poder falar nada nas reuniões, nos cultos? É assim mesmo, meu amigo? Pois olha, esse texto, Tito, foi muito importante o telespectador fazer essa pergunta, porque algumas igrejas cristãs, por não seguirem alguns princípios bíblicos de interpretação, eles acabam interpretando esse texto de forma errada. Então tem igreja onde a mulher, são raras, é claro, mas algumas poucas igrejas não deixam as mulheres falar em público por causa desse texto.
Agora, nós precisamos entender 1 Coríntios 14, 34 e também 1 Timóteo ali 2, 10 e 11, onde repete-se a mesma coisa, analisando outros versículos bíblicos sobre a participação da mulher no culto, né, no culto público, e também analisar o contexto histórico no qual o apóstolo Paulo escreveu aquele texto. Quando você lê, por exemplo, Atos 21, 8 e 9, você percebe que a Bíblia jamais será contra a participação da mulher no culto público. Por quê? Olha o que diz Atos 21, 8 e 9, por exemplo. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Você perceba que o dom profético foi dado para 4 filhas do evangelista Filipe. Não tem como você ser um profeta e não falar em público ou falar só dentro da sua casa. É claro que elas eram profetisas e falavam em público. Então você perceba que há sim um ministério para a mulher. Além disso, você lê em 1 Coríntios 12, 11, que quando o Espírito Santo distribui os dons espirituais, ele não faz distinção de pessoas. Ali no capítulo 12 de 1 Coríntios, você percebe claramente que os dons espirituais são direcionados para todas as pessoas sem menção de sexo ali, não é? Mas há mais um texto interessante. Nós podemos ler também em Romanos capítulo 16, e esse texto também é importante por quê? Porque Romanos foi escrito por Paulo, assim como 1 Coríntios 14, 34, que é mal interpretado por alguns, não é? Então em Romanos 16, no final de sua carta, Paulo começa a se despedir, fazer algumas saudações e a despedir-se de algumas pessoas, não é? E no final da sua carta, ele começa a menciona algumas mulheres que tinham parte ativa no ministério da pregação do Evangelho. Então, por exemplo, no verso 1 de Romanos 16 diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Era uma pessoa atuante nesta igreja. Outro versículo, verso 6. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Verso 12. Saúdem, aqui são 2 nomes gregos, não é? Trifena e Trifosa. Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Veja, não há na Bíblia preconceito da parte de Deus para com as mulheres. Agora, o que aconteceu em Corinto? Depois de analisarmos esses textos e irmos para o contexto histórico, a sociedade grega via como desrespeitoso uma mulher falar em público. De que maneira Paulo iria, com a igreja de Corinto, alcançar aquela sociedade grega? Na sociedade grega, se uma mulher falasse em público ou aparecesse em público sem o véu, ela era vista pela sociedade como uma mulher sem respeito ou como uma prostituta. E Paulo, para não entrar em conflito com a cultura daquela localidade, ele deu aquela orientação para que na igreja de Corinto as mulheres não falassem em público. Agora perceba que no próprio verso 34 que o Tito leu diz assim: conforme a lei manda. Mas não existe isso na lei de Moisés. Em nenhum momento a lei de Moisés proíbe uma mulher de falar publicamente. Tanto que você vai para Juízes, capítulo 4, verso 4, e você vê no Antigo Testamento, que não é a lei de Moisés, é claro, mas é no Antigo Testamento, que havia a profetisa Débora, bem como a profetisa Hulda. Essa lei a qual Paulo faz menção em 1 Coríntios 14, 34, era a lei da cultura grega da época. Então 1 Coríntios 14, 34 não está proibindo a mulher de ter a sua participação, o seu ministério para Deus. Pelo contrário, na Bíblia você vê um apoio muito grande de Deus para isso. Agora, precisamos analisar o texto no seu contexto histórico e relembrarmos que realmente naquela cultura grega, como havia esse preconceito,
Então, para Paulo alcançar o coração dessas pessoas e não criar uma barreira cultural entre a igreja cristã e os gregos, Paulo deu aquela orientação naquele contexto específico. Muito bem, professor. Bom, a você aí que é internauta, você que está sempre ligadinho, está assistindo o nosso programa aí, conectado na internet também, olha só, dá um pulinho lá na nossa página do Facebook. Se você ver ali, nós acabamos de postar aqui uma foto da TV, já abrimos aqui, ó. Você pode fazer sua pergunta pelo Facebook também. E a questão é a seguinte, se você ver ali mais embaixo, o nosso endereço no Facebook é namiradaverdade.nt, tá bom? Lá você vai ver que nós abrimos uma enquete aqui para você concorrer a um livro do professor Leandro Quadros, o livro Na Mira da Verdade, volume 2. Basta você responder a pergunta aí, há quantos anos o programa Na Mira da Verdade está no ar, tá bom? Eu não vou falar nada para você não, mas você já vai saber mais ou menos quando é que está no ar aí, tá? Então participe lá no nosso Facebook, dando a sua opinião, dando a sua resposta ali e também mandando as suas perguntas. Nós temos aqui algumas perguntas que já chegaram, a Ellen que está mandando, o Michael, o Michael, não sei. Daqui a pouco eu vou colocar sua pergunta na mira, tá bom? Agora, outra coisa, para você participar do programa também pela internet, você pode acessar o nosso blog para mandar a sua pergunta também, novotempo.com/Na Mira da Verdade, ou então através do Twitter. Hoje em dia nós temos aí a internet que nos ajuda de todas as formas. Então você manda de algum lugar aí que a sua pergunta vai ser pescada e colocada na mira. Nós queremos agradecer muito por você participar do programa. A gente não consegue responder aqui as centenas de perguntas que chegam a cada programa, mas a qualquer momento a sua pergunta vai estar na mira. Não desista não, continue participando, mandando as suas perguntas. Nós temos perguntas fantásticas. Às vezes quando acaba o programa eu dou uma olhadinha no que veio e falo, poxa vida, não deu tempo de colocar essa pergunta. Mas não desanima não. Pede aí, manda sua pergunta, que a qualquer momento ela vai estar na mira da verdade, tá bom? Não sai daí não, a gente tem que ir para o intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. E para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Manda sua pergunta que ela vai estar na mira. Ou então, acesse as nossas redes sociais e também o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, no Facebook, namiradaverdade.nt, no nosso Twitter é @namiradaverdade. E participe do nosso programa mandando as suas perguntas. Para você participar, basta mandar a sua pergunta aqui e ela vai estar a qualquer momento na mira. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu irmão. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog aqui e é uma questão interessante, hein, meu amigo? Fala sobre a humanidade de Cristo. E a pergunta é a seguinte. Professor Leandro, por favor, tire uma dúvida, um questionamento que tenho. Jesus veio totalmente humano ou 50% homem, 50% divino? Como que é essa questão, professor? Quando Jesus encarnou, ele veio como divino ou ele veio como homem? Como que a gente pode explicar aí a humanidade de Cristo, professor? Olha, esse aspecto é muito interessante e ao mesmo tempo misterioso. A encarnação, nós não temos como explicar, só o que sabemos ali por Lucas 1,35 é que Cristo, a segunda pessoa da divindade, de forma misteriosa, miraculosa, pelo poder da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ele entrou no ventre de Maria e nasceu como um ser humano. Agora, ele era 50% humano, 50% divino, como era? Não. Ele era 100% humano e 100% divino. Mas como assim, professor? Vamos dar uma olhada aqui, amigo Tito, em alguns textos bíblicos importantes. O primeiro deles, encontramos aqui no Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 6, falando sobre Jesus, diz o seguinte: havia ali o poço de Jacó. Cristo foi
estava tendo um diálogo com uma mulher de Samaria. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Aqui percebemos que Cristo tinha cansaço e que ele também tinha sede. Então ele era 100% humano. Só que ao mesmo tempo Cristo era 100% divino. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 18, ao Cristo se identificar como Filho de Deus, perceba que reação isso provocou nos judeus da época. João capítulo 5, versículo 18. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Enquanto que na nossa cultura ocidental, filho significa um ser criado por outro alguém, na cultura oriental não era sempre assim. Quando Cristo se identificou como Filho de Deus, quiseram apedrejá-lo porque na cultura judaica da época, interpretaram essa declaração de Cristo como ele se igualando a Deus em divindade. É por isso que em Colossenses 2,9 é dito que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo não usou o seu poder divino em favor de si mesmo. Enquanto ele estava na sua condição de encarnado, certos atributos ele não utilizou em favor de si mesmo. Por exemplo, em Mateus 24:36, ele afirma que não sabia o dia e a hora da volta dele. Mas quando você vai para Colossenses 2:3, depois que ele assume essa natureza totalmente divina em seus atributos, ele reassume, utiliza isso novamente, diz que em Cristo habita todo o conhecimento. Romanos 8,3 fala que Cristo se apresentou em semelhança de carne pecaminosa. O que isso significa? Que Cristo, no aspecto físico, ele foi afetado pelo pecado. Ele não veio com o corpo de Adão, com a perfeição, com a simetria humana, há milênios atrás, quando a humanidade saiu das mãos do Criador. Mas ao mesmo tempo que Cristo foi afetado pelo pecado, por sentir fome, sentir sede, sentir tristeza, Cristo não foi infectado pelo pecado. Se Cristo fosse infectado pelo pecado e tivesse uma natureza pecaminosa, ele seria um pecador e não poderia ser o meu e o seu Salvador. Não temos como entender plenamente, nunca. Isso aí nós vamos passar a eternidade estudando sobre a encarnação de Cristo. Agora, o pouco de revelação que temos na Bíblia, e do resumo que eu citei para você nessa ocasião, podemos afirmar sem sombra de dúvidas que Cristo era 100% humano, 100% divino. Que ele foi afetado pelo pecado no aspecto físico, mas jamais infectado no aspecto interno. Muito bem, professor. Uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso blog, bem interessante. Quem mandou foi o Giovanni, de Governador Valadares, é a seguinte. Me dê uma explicação de Gênesis 11, versículo 6. Esse versículo afirma que naquela época era possível o homem atingir o céu? Bom, para a gente contextualizar, professor Leandro Quadros, isso aqui tem a ver com a Torre de Babel. Exato. Agora a pergunta que eu vou fazer para você, Leandro, é o seguinte. Eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 11 de Gênesis, falando sobre o texto da Torre de Babel. E a pergunta é o seguinte, será que Deus achava que o ser humano pudesse chegar ao céu por meio físico? Porque, olha, de acordo com a história da Torre de Babel, você quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Aqui eles falavam o seguinte, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E o Senhor disse assim,
Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. De acordo com esse relato, professor, dá uma ideia de que Deus viu que o ser humano ali estava evoluindo de uma certa forma que chegaria até o céu. É isso que dá a entender no texto. Mas que isso? Como é que é? O ser humano tinha capacidade para isso? Deus precisou vir aqui e ver o que ele estava fazendo e aí confundir as línguas. Quem sabe aí podemos dizer que começou os vários idiomas? É isso mesmo, professor? Deus teve que vir aqui e porque o homem teria capacidade de chegar ao céu? Aqui é o seguinte, quando lemos a Bíblia, precisamos entender que a Bíblia tem figuras de linguagem, né? Então, por exemplo, quando eles afirmam que iam construir uma torre para chegar até o céu, isso é uma figura de linguagem, né? Eles estavam dizendo que iam construir uma torre tão alta que nunca mais eles seriam espalhados pela terra e um dilúvio não os atingiria. A Torre de Babel, Deus confundiu a língua deles porque essa construção deles tinha um propósito pecaminoso e de rebeldia. Quando nós lemos, por exemplo, aqui, Gênesis capítulo 9, não é? Nós percebemos uma coisa interessante. Deus prometeu que não destruiria mais o mundo através de um dilúvio. E Deus queria, de acordo com o capítulo 9, versículo 1, por exemplo, ele falou para Noé que a sua descendência se multiplicasse e enchesse a terra. Entretanto, essa descendência de Noé aqui, na época da Torre de Babel, eles não queriam se espalhar pela terra. Não estavam, diríamos assim, muito crentes de que um dilúvio não voltasse a existir. E como Deus é muito sábio e percebeu que aquela grande aglomeração de pessoas iria simplesmente multiplicar mais ainda o pecado, Deus queria que eles se espalhassem pela terra. E para Deus mostrar que eles não podem fazer nada para impedir os planos de Deus, Deus confundiu as línguas deles para que eles não se comunicassem e aí foram obrigados com as suas famílias, com seus clãs, se espalharem por toda a terra. Então, simplesmente, quando eles querem construir uma torre até os céus, é uma figura de linguagem que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, olha, eu fui em tal cidade e vi um prédio que atinge até as nuvens. Nós sabemos que o prédio não atinge as nuvens, mas é uma figura de linguagem simplesmente. Muito bem, professor, muito bem. Bom, eu estou aqui no Facebook, pessoal. Para você acessar o nosso Facebook, namiradaverdade.nt, tá? E você pode participar da nossa enquete que nós colocamos ali, concorrendo a um livro do professor Leandro Quadros, Na Mira da Verdade, volume 2. É só você participar lá e dizer há quanto tempo o programa Na Mira da Verdade está no ar, tá bom? Participe lá do nosso programa e da nossa enquete no Facebook e também comente ali e participe mandando as suas perguntas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, da Liliane. Ela pergunta o seguinte, professor, tenho uma dúvida. Sou evangélica, mas porém ainda gosto muito de dançar. Gostaria de saber, sendo eu cristã, estarei pecando em sair para dançar e me divertir. Professor, a gente sabe que na Bíblia existem alguns textos ali, em Salmos e tudo mais, que fala sobre dançar, né? Agora, o dançar daquela época, se nós trouxermos aqui para os dias de hoje, o dançar de hoje, tem problema eu ir sair à noite para dançar? Essa é a questão, professor. Tá certo que na Bíblia lá fala de dança, mas e hoje? O contexto é o mesmo? Como é que é? Eu posso sair para dançar à noite? Pois olha, amigo Tito, foi muito interessante a pergunta dessa irmã evangélica. Minha irmã, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua sinceridade em fazer essa pergunta, né? Este programa aqui é para ajudar pessoas como você, que têm dúvidas e que querem esclarecê-las para fazer a vontade de Deus. Veja bem, nós lemos aqui no Salmo 150, verso 4, o seguinte: louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Perceba que na Bíblia, a dança era ligada à adoração a Deus nos dias dos hebreus. Havia a chamada dança litúrgica. Como era a dança litúrgica? Na dança litúrgica, os homens dançavam ao lado dos homens e as mulheres ao lado das mulheres. Por quê?
Porque nessa dança litúrgica em que a pessoa expressava a sua adoração a Deus através do seu corpo, Deus fazia com que pedia que as pessoas ficassem, né, homens com homens, mulheres com mulheres, para evitar aquele contato físico que estimula a sensualidade. Não importa se nós somos casados ou solteiros, se somos casados e bem satisfeitos sexualmente, se nós dançarmos, abraçarmos outra pessoa do sexo oposto e gostarmos do corpo dela e do cheiro dela, vamos nos sentir atraídos e vamos alimentar adultério na nossa mente. Então, a dança litúrgica era uma coisa. Agora, as danças de hoje, irmãs, são totalmente diferentes. Elas não têm um propósito litúrgico e nelas há muita sensualidade. Por exemplo, você lê ali em Filipenses 4:8 um princípio bíblico que vai lhe ajudar em relação a essa questão. E esse princípio de Filipenses 4:8 ajuda na escolha da música, na escolha do filme. Aí é dito o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, fazendo uma análise, você percebe que as danças atuais não conseguirão auxiliá-la a manter esta pureza orientada ali, ensinada em Filipenses 4:8. E há um detalhe também muito importante, que é o seguinte: a maioria, a grande maioria dos lugares onde há essas danças que não são litúrgicas, né? Não estou falando de todos, mas a grande maioria não, assim, o ir a esses lugares seria uma transgressão ao princípio do Salmo capítulo 1, versículo do 1 em diante, que diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, o princípio aqui é o seguinte: ao invés de termos prazer em estarmos na presença de zombadores, de escarnecedores que nada querem com a palavra de Deus, nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Então, é algo para nós pensarmos e decidirmos realmente fazermos aquilo que Deus quer para a nossa vida e termos em mente que as danças atuais, infelizmente, nada tem a ver com as danças litúrgicas praticadas no antigo Israel. Ok, professor. Na verdade, o inimigo de Deus, ele distorce tudo aquilo que Deus criou, né? Se Exatamente. Deus criou a dança, ele distorce. Se Deus deu a ordem dos alimentos puros, ele distorce também para que você come tudo errado. Exatamente. Se Deus criou a música perfeita, ele distorce para que a música seja ruim, né? Na verdade, é uma luta do bem e do mal que acontece o tempo todo ao nosso redor, não é isso? Exato. Sabe, amigo Tito, que você me lembrou de uma experiência. Uma irmã evangélica, médica, escreveu no blog do Na Mira da Verdade contando que na igreja dela ela costumava dançar. E aí chegou um dia, um irmão na fé da igreja dela falou o seguinte: é o Ministério da Dança, não é isso? O Ministério da Dança. Ele falou para ela o seguinte: olha, por eu ver você dançar e tudo, eu tô apaixonado por você. E os dois eram casados. E aí ela se tocou: ué, mas será que essa dança que eu pratico tem a ver com a dança litúrgica bíblica? Será que não tem algo de sensual? E ela foi estudar sobre o assunto e percebeu que realmente não era a dança litúrgica bíblica. E ela decidiu deixar de lado aquele tipo de dança que ela praticava na igreja dela. Essa experiência ela registrou no blog do Na Mira, tem no site pessoal dela, né? Então, são coisas que acontecem que devem nos fazer pensar a respeito. Ok, professora, muito bem. Bom, agora através do nosso Twitter, no nosso Twitter tem muita gente mandando pergunta aqui. Eu queria colocar a pergunta do João Paulo. Obrigado, João Paulo, por você participar do programa. Queria mandar um abraço também para o Marcelo Ricardo, que ele está dizendo que, ó, adoro o programa Na Mira da Verdade. Estou chegando agora do trabalho, já está no finalzinho. Que Deus abençoe vocês. A você também, viu, Marcelo? E a pergunta do João Paulo é a seguinte: o tempo para Satanás é contado como é contado para nós humanos? Pois ele ficará simbolicamente preso durante o milênio, não é isso? E aí, professor, o tempo de Satanás é o mesmo do ser humano? Olha, a questão da discussão do tempo na Bíblia, isso é uma questão
que tem dado debates assim intermináveis. Porque muitos cristãos acreditam na atemporalidade de Deus e que o mundo espiritual vive um tempo diferente do nosso. Só que isso é perfeitamente questionável, porque, na verdade, a eternidade na Bíblia não é ausência de tempo, mas é um tempo sem fim. Então Deus se relaciona com o tempo de forma diferente de nós. É claro que os seres espirituais não têm o mesmo relacionamento com o tempo como nós temos. Mas dizermos que eles não estão inseridos no tempo não parece realmente ser aquilo que o pensamento hebreu expressa. Então ali em Apocalipse 20, não é? Do verso 1 em diante, especialmente versos 1 e 2, quando fala que Lúcifer, Satanás, ficará preso na terra por 1000 anos, ali é uma referência à temporalidade humana mesmo. Porque a Bíblia São 1000 anos literais. Exatamente, porque a Bíblia, ela é escrita, Tito, mesmo que fale de seres espirituais, a Bíblia é escrita numa realidade humana. E de que maneira o ser humano poderia entender que Satanás ficaria preso na terra por certo tempo, enquanto Deus mostra aos justos no céu que ele lidou corretamente com o pecado, como que Deus iria explicar isso para o ser humano se ele tivesse simplesmente mencionando algo simbólico que não fizesse parte da nossa realidade? Então, realmente ali é literal a menção aos 1000 anos, de acordo com o contexto. Ok, professor, muito bem. Deixa eu só ver aqui se a perguntinha ou já chegou mais. Já chegou mais aqui, já tampou a pergunta. Mas a pergunta que chegou no nosso SMS aqui era bem interessante, só que como as perguntas não param de chegar, você vai perdendo, começam né, a ir transpassando aqui. Mas ele estava perguntando o seguinte, vocês realmente são uma seita? Porque eu já ouvi dizer sobre isso. E mais, é verdade que vocês podem ter até 2 mulheres? Olha aí, professor. Olha aí o que acham dos Adventistas do Sétimo Dia, que os Adventistas, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita e que você pode ter até 2 mulheres. E aí, professor, isso é verdade? A Bíblia orienta a ter 2 mulheres? E como que é a questão da seita, professor? Será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual o programa Na Mira da Verdade pertence, faz parte de uma seita? Veja bem, querido amigo ou querida amiga que fez essa pergunta, infelizmente na literatura brasileira apologética, quando fala do adventismo, você vê tanta bobagem e besteira que não dá para acreditar. Tem pessoas que escrevem coisas sobre o adventismo que às vezes a gente quando lê não sabe se chora, se ri, não é? Às vezes você pensa, será que eu tô louco? Acho que eu vou bater a cabeça na parede para ver se endireita o cérebro. Porque tem gente com nível acadêmico, certo? Gente de nível acadêmico que escreve tanta bobagem. Agora você imagine, eu sou um adventista, um cristão adventista há mais ou menos 17 anos. Eu nunca vi e nunca ouvi falar de que a Igreja Adventista em algum momento permitiu que um homem tivesse 2 mulheres. Então isso aí é posso dizer para você que quem afirmou isso para você falou uma aberração ou falou algo de má fé, porque tem muita gente nesse mundo de má fé realmente, né? Que é sujar a imagem das outras pessoas por algum interesse, né? Que Deus vai cobrar dele depois com certeza. Então se você ler, por exemplo, o livro Nisto Cremos, você percebe que a teologia adventista sobre a família é uma coisa muito séria. Tanto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um ministério em todas as suas congregações, chamado de o Ministério da Família. É um ministério liderado por um casal, e este casal sempre promove programações para que o casal se fortaleça na sua vida conjugal, para que instrua bem os filhos. Então quem afirmou uma coisa dessas aí, infelizmente, é uma pessoa mal intencionada e que vai ter que dar contas a Deus pela transgressão do mandamento de Êxodo 20, que diz assim, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Em relação ao termo seita, nós até podemos ser considerados uma seita, depende do sentido do termo. Existe um sentido positivo e um sentido negativo do termo. O sentido negativo do termo ensina o seguinte, que seita é um movimento herético, não é?
que ensina heresias, doutrinas erradas e que estão totalmente contrárias à Bíblia. Nesse sentido, o adventismo não é uma seita somente na cabeça do desinformado, do teimoso que teima, né, em afirmar uma barbaridade dessas. Por quê? O adventismo tem no seu corpo doutrinário crenças fundamentais que fazem parte de todo o meio cristão. Eu vou convidar você a fazer uma análise do adventismo em literatura séria. Me desculpe a sinceridade, mas ao invés de você gastar o seu dinheiro comprando literatura apologética que fala mal do adventismo e que não sabem nada do que estão dizendo, vá diretamente à fonte. Por exemplo, este livro aqui, Tratado de Teologia Adventista, Sétimo Dia, esse livro sistematiza, diríamos assim, as 28 principais doutrinas adventistas. Veja, é uma obra espetacular, mais de 1000 páginas. Se você quiser conhecer as doutrinas adventistas de modo sério, não vá nessa literatura de péssima qualidade que grandes editoras têm até publicado, mas logo a resposta vai chegar. Deus está me abençoando que eu estou sob a orientação do Dr. Alberto Tim. Estou produzindo uma minha dissertação de mestrado para concluir meu estudo, em que eu estou mostrando muito bola fora dessa literatura brasileira, que não dá para entender como é que pode, né, escreverem tanta coisa assim que não tem cabimento. Então, quando terminar essa dissertação, nós vamos aí, pela graça de Deus, dar muito incômodo para aqueles que não são sinceros na sua abordagem, não é? Então, esse livro aqui, produzido, né, pela Igreja Adventista, esse tratado, você pode conhecer esse material, né? Você pode, por exemplo, acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, e adquirir um material de excelente nível, né? Cada capítulo, cada uma das 28 doutrinas foram escritas por teólogos que entendem do assunto. Então, quando você lê uma obra como essa, você percebe que o adventismo acredita, assim como os demais cristãos, na Trindade, na divindade de Cristo, na personalidade do Espírito Santo, na salvação unicamente pela graça, né? O adventismo em si acredita na doutrina do juízo. Então, nesse sentido, não pode ser uma seita. Agora, no sentido positivo do termo, que seita é um movimento diferente dos demais, aí podemos ser mesmo. E aí eu deixo para você, para finalizar, Atos 24:14. O adventismo tem doutrinas distintivas. Mas assim como Paulo, dizemos o seguinte: segundo esse caminho a que chamam seita, é nele que eu sirvo ao Deus de nossos pais, obedecendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Leia Atos 24:14. Vá à literatura primária e não dê atenção para essas literaturas de péssima qualidade que nada sabem do que estão escrevendo. Ok, professor, muito bem. E olha só a pergunta. Na lei todos... Só um minutinho. A pergunta é a seguinte. Na lei todos os machos eram circuncidados, como em Josué 5:2. Agora a pergunta é a seguinte. E os adventistas são circuncidados? Ora, se os adventistas guardam o sábado como guardava o povo de Israel, por que não são circuncidados, hein, meu amigo? Hã? Isso não é difícil. Ok, só que essa, infelizmente, não vai dar tempo, professor. Poxa vida, essa rapaz. vai ficar para a semana que vem, porque o nosso tempo já estourou e a gente tem que ir embora. Vai ficar para a semana que vem, tá bom? Vamos responder esse questionamento. Vai ser uma satisfação. Ok, meu amigo. Um abraço, amigo Tito, um abraço a você, amigo da TV Novo Tempo, amigo que nos acompanhou pela rádio. Deus lhe abençoe. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus, a Bíblia, vai ter a coragem de lhe responder. E lembre-se, a sua pergunta, o seu questionamento aqui no programa sempre vão estar na mira da verdade. Tchau.